Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de janeiro, sábado. A igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo e nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Após a morte de Jesus, após ser sepultado e ficar 3 dias no sepulcro, Jesus ressuscitou e se manifestou e se apresentou aos discípulos como o Senhor do universo, vencedor do pecado e da morte. Essa manifestação de Jesus foi acontecendo ao longo da vida. Ele se manifestou em Belém aos magos e aos pastores, se manifestou aos pobres da Galileia, foi se manifestando, se revelando a novidade do seu reino, o seu poder, a sua misericórdia e a sua graça. E após a sua ressurreição, manifestou aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então agora há uma responsabilidade na vida dos discípulos e de todos nós. Não só de crer em Jesus, mas de anunciar a sua palavra, de pregar o Evangelho, de ir por todo o mundo. E ir pelo mundo inteiro não significa somente percorrer territórios, mas significa estar aberto aos outros, estar aberto para acolher as pessoas, não se fechar no egoísmo e na indiferença. E anunciar o Evangelho é testemunhar, com palavras, com atitudes e com a vida. Jesus confiou a seus discípulos essa missão e hoje a coloca em nossas mãos. Nós somos os apóstolos desse século. Talvez eu não seja chamado para dedicar toda a minha vida à pregação explícita do Evangelho. Mesmo assim, tenho de estar sempre atento, sempre pronto para dar o testemunho da minha fé, para anunciar como é bom viver como Jesus viveu e viver o que Jesus ensinou. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus nos apresenta a importância dos sacramentos para a salvação, especialmente o batismo. É claro que as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram falar da palavra de Deus, se não forem batizadas, poderão ser salvas pela ignorância, pela misericórdia. Mas quem conhece o Evangelho e não recebe o batismo, ou nega o seu batismo, ou procura outros batismos, terá uma responsabilidade muito grande. Poderá então perder a salvação. Quem não crer, disse Jesus, será condenado, pois ouviu a palavra e não se converteu. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Quem é de Cristo realiza as obras de Cristo, pois nós somos simples instrumentos da graça, da misericórdia e da compaixão do Senhor. Expulsar os demônios significa expulsar o pecado da nossa vida, a desobediência, a infidelidade. Falar novas línguas significa se preocupar com o outro, falar a língua do amor e da compaixão. E também impor as mãos significa
também ajudar o próximo, estender a mão para quem está doente, para quem está necessitado do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.